Oi, gente! Hoje a gente vai mostrar um mapa mental sobre potencial de membrana e potencial de ação. Antes de tudo, é importante considerar a função de permeabilidade seletiva da membrana, ou seja, a sua capacidade de selecionar as substâncias que entram ou que saem por ela. Nesse sentido, ela torna possível a presença de íons em diferentes concentrações dentro e fora da célula, ou seja, de um gradiente de concentração. Essa diferença de concentração que existe entre os meios intra- e extracelular faz com que haja uma diferença de potencial elétrico. No caso de uma célula em repouso em seu estado basal, esse potencial é conhecido como potencial de repouso. As células excitáveis, que vão ter esse conceito explicado mais para frente no mapa, que estão nesse estado de repouso, têm seu meio interno mais negativo comparado com seu meio externo, que então está mais positivo. Esse é um estado que a gente chama de polarizado. Somente células específicas podem atingir o potencial de ação. São elas as neuronais e musculares, uma vez que são as únicas células excitáveis do corpo humano. O neurônio é importante também pela sua transmissão de impulsos nervosos por meio do axônio, o que gera uma onda de despolarizações e repolarizações. Quando essas células recebem estímulos por meio de atividades físicas, um beliscão ou um tapa, por exemplo, suficientes para produzir esse potencial, ela atinge um limiar, que é o estímulo mínimo para começar esse processo, e assim inicia o potencial de ação. A despolarização ocorre após o potencial de membrana em repouso atinja o limiar. O interior da célula fica cada vez mais eletropositivo com a entrada de sódio na célula decorrente à abertura do canal de sódio, até que atinja o pico. O canal de potássio também se abre lentamente por ser retardado. Nesse momento, o líquido intracelular passa a apresentar cargas positivas e o líquido extracelular cargas negativas. No momento em que a despolarização atinge seu pico, que é o período refratário absoluto, a repolarização é iniciada. A repolarização é basicamente a abertura de canais de potássio para que ele saia da célula e o fechamento de canais de sódio para que o sódio pare de entrar na célula. Ambos com o intuito de deixar o meio intracelular mais negativo do que o meio extracelular. Na fase de hiperpolarização, os canais de potássio dependentes ficam mais permeáveis, causando uma hiperpolarização em relação ao potencial de repouso, ou seja, o meio intracelular fica mais negativo que o meio extracelular, até que os canais de potássio se fechem completamente. Nessa fase também ocorre o período refratário relativo. Durante ele, ocorre uma corrente necessária para que o limiar seja atingido, porém ele é muito maior, mas já é possível que ocorra novamente o potencial de ação. Após a hiperpolarização, o potencial de repouso da célula é recuperado pelos canais de extravasamento do potássio. Um dos principais reguladores para que haja esse repouso e mantenha a homeostase é a bomba de sódio e potássio, que mantém os gradientes de concentração de sódio e potássio através da membrana celular. A bomba de sódio e potássio transporta sódio para fora e potássio para dentro da célula num ciclo repetitivo. Além disso, sem a bomba, a osmolaridade intracelular excederia a osmolaridade extracelular no equilíbrio eletroquímico e a água invadiria a célula, levando à explosão. Olá, estudantes! Aqui é a Maria falando. Estão preparados para o potencial de ação? Se prepara! Potencial de ação não dá para parar. Potencial de ação não dá para parar. Quando se atinge o limiar, é tudo ou nada na celular. Potencial de ação não dá para parar. O potencial de ação não dá para parar. Quando se atinge o limiar, é tudo ou nada na celular. Ela tá em repouso, na tranquilidade. O sódio tá fora, o potássio tá dentro, tá tudo suave. Ela tá em repouso, na tranquilidade. O sódio tá fora, o potássio tá dentro, tá tudo suave. E além de tudo isso, Mariana no beat. A célula vai despolarizar e os canais de sódio todos vão se abrir. Devagarzinho que os potássio também vão. Isso é chamado despolarização. Agora vai polarizar. O canal de sódio vai se inativar. E lá embaixo o potássio hipertonizará. Esse é o combo perfeito para se viver. Então para. No relativo ele tá abaixo, no absoluto ele tá acima. Estabiliza sódio e potássio e volta ao repouso absoluto.